Obrigado, senhor presidente, seus vereadores, senhoras vereadoras, senhores e senhoras. Esse fim de semana eu senti falta de ter a sessão plenária da Câmara durante o fim de semana, porque a dinâmica da conjuntura está tão acelerada, né, que vão acumulando assuntos para a gente tratar. Quando chega na terça-feira, a gente já tem um acúmulo de assuntos, de temas, né, bastante relevantes. Em primeiro lugar, eu queria saudar o dia de hoje, o dia 13 de maio, que é um dia em que o povo brasileiro teve uma das suas maiores conquistas na história, que foi a libertação dos escravos no dia 13 de maio de 1888. Certamente uma vitória do povo brasileiro, que lutou muito durante 4 séculos pelo fim da escravidão no nosso país. Queria registrar a resistência indígena, a resistência dos povos trazidos da África, que desde o primeiro momento resistiram, lutaram contra a escravidão, produzindo extraordinários episódios de heroísmo e resistência na nossa história, como, por exemplo, o Quilombo de Palmares e a trajetória de Zumbi dos Palmares. Lembrar também de toda a luta ao longo do século XIX, tanto dos círculos abolicionistas, que tinham uma política mais moderada de fazer a defesa da abolição via imprensa, nos parlamentos, nos debates públicos, e também minha homenagem às sociedades libertadoras, que representavam o que hoje nós chamaríamos de tática da ação direta, já que as sociedades libertadoras, elas partiam para ações como arrebentar a porta das senzalas e dar fuga aos escravos, ajudar no financiamento e na manutenção de quilombos, né? E lembrar o que nós devemos ter muito orgulho na nossa história, da luta dos jangadeiros do Ceará, né, que já anos antes da abolição dos escravos aboliram por conta própria o tráfico de escravos pelo porto de Fortaleza, dando ao nosso povo um dos nossos grandes heróis, que é pouco lembrado pela população, o Chico da Matilde, também conhecido como o Dragão do Mar, né, que liderou os jangadeiros, né, e que inclusive chegou a visitar a nossa cidade, foi carregado, né, trouxe a sua jangada de Fortaleza para o Rio de Janeiro e foi carregado nos braços do povo pelas ruas da nossa cidade, comemorando a luta dos jangadeiros de Fortaleza e do povo do Ceará pela libertação dos escravos. Há um ano atrás, nós fizemos, nosso gabinete promoveu uma homenagem, não é, aos escravos que fizeram o reflorestamento do Parque da Tijuca, um reconhecimento ao trabalho daqueles, né, que realmente se dedicaram à recuperação do nosso parque, e homenageamos também os organizadores da marcha de 1988, da qual eu participei ainda pouco antes de fazer 14 anos, a marcha do dia 13 de maio de 1988, que era a marcha contra a farsa da abolição, porque aí nós também não podemos deixar de resgatar a nossa crítica ao processo da abolição, que, por exemplo, negou aos escravos a devida indenização pela escravidão. O movimento abolicionista defendia não apenas a libertação dos escravos, mas o confisco das fazendas onde havia trabalho escravo, para que as fazendas fossem entregues aos escravos na forma de indenização. Infelizmente, o Império e a República Oligárquica nunca indenizaram os escravos, ao contrário, né, permitiram que os escravos fossem expulsos das fazendas, que eles migrassem para as nossas cidades e fossem recebidos com a criminalização do Estado, com a proibição do samba, da capoeira, do maracatu, do zungu, do candomblé, da umbanda, da maconha, né, os vários traços da cultura negra que foram criminalizados no início da nossa República, né, como estratégia de manter na marginalidade a população negra. Então, a nossa homenagem à libertação dos escravos no dia 13 de maio
de 1888 e a nossa homenagem à luta dos negros e negras brasileiras e brasileiros que até hoje lutam para superar a enorme dívida social que esse país tem com a população afrodescendente.